Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e irmãos que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos que realizamos às sextas-feiras, hoje nós vamos examinar as questões 84 a 87. Elas estão na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, Dois Espíritos. O item é o mundo normal primitivo. A primeira questão é a seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Questão seguinte: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, ou seja, o mundo material, esse mundo carnal que nós vivemos. Se não existisse esse mundo, o mundo espírita existiria? Né? Ele seria afetado? E a última questão: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos eles têm um lugarzinho lá especial para eles ficarem? Pois bem. Então, o que os espíritos, os bons espíritos, nos esclarecem a respeito disso? Né? Que os espíritos constituem, sim, um mundo à parte, fora daquele que vemos, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Né? É a essência espiritual sem um corpo material. Existem, portanto, o mundo espírita e o mundo corpóreo, sendo principal na ordem das coisas o mundo espírita. Por quê? Porque ele preexiste, né? Ele já existia antes do mundo material existir. E ele sobrevive a tudo. Nós podemos acabar com o nosso mundo, né? Se acontecer algo, né, com o nosso planeta que venha destruí-lo, mas os espíritos, né, o mundo espiritual, ele continuaria, né? Não seria seria afetado, claro, né? Porque afinal de contas essa aqui é a nossa escola, né? Aqui que nós provamos, aqui que nós experimentamos, mas continuaríamos existindo, né? O mundo espiritual continuaria existindo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, pois são independentes, né? O mundo material e o mundo espírita, eles são independentes. Agora, olha o que eles esclarecem. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, o que eu faço no mundo material vai refletir lá no mundo espiritual e vice-versa. O mundo espiritual, como nós sabemos, ele é o mundo que preexiste, já existia. Então, tudo que nós fazemos aqui são cópias imperfeitas do que vemos lá, né? No campo das artes, no campo das ciências. Né? Então, é um estágio muito mais avançado do que esse aqui na Terra. Os espíritos, eles não são restritos a uma região determinada no espaço. Eles estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, o espírito ele não está circunscrito a um local determinado, ele vai onde ele quiser. Né? Esse quiser aí, ele
claro, se eu for um espírito que não tenha muita evolução, eu vou ficar restrito, né, a uma determinada área, uma área que esteja de acordo com a minha sintonia, né? Agora, se eu for um espírito elevado, eu não tenho rédeas, né? Eu não estou circunscrito a um determinado local, porque eu posso ir onde eu quiser, por quê? Porque eu tenho um psiquismo, eu tenho uma sintonia que me permite ir onde quer que eu vá. Eu não tenho nada me prendendo, ao contrário dos espíritos menos evoluídos, né? Que eles têm que ficar realmente presos ainda a um órgão, uma determinada região, até que eu possa evoluir e ir para planos superiores. Bom, o mundo material, então, o que ele vem a ser? Ele é um meio, né, no qual o espírito ele vai se utilizar para poder evoluir, né? O espírito precisa da matéria para evoluir, né? A encarnação vai ser a maneira pela qual o espírito, né, ele estando num meio mais grosseiro, ele vai adquirir o que? Experiência pelas provas, pelas expiações, porque tenha que passar. O que é? Qual é o sentido disso? Evoluir. Isso é uma escola, nós estamos aqui aprendendo. Então nós vamos evoluir até atingir a nossa meta, que é sermos espírito puro. A gente pode fazer uma analogia com um velocista, né? Nós temos essa figura de um velocista, né, de alto nível, ele está treinando, ele está condicionando, né, através desses exercícios repetitivos, ele está treinando para adquirir, o seu corpo adquirir resistência e destreza. Para quê? Para a prova, né, de velocidade que ele vai se submeter. Quando chegar na hora lá da prova, ele já tem aquela experiência, ele já aprendeu, né, o seu corpo já aprendeu a correr com obstáculos, e na hora da prova ele não vai ter aquele obstáculo, ele já superou aquilo e ele vai conseguir aí realizar uma prova sem muitas dificuldades. Por quê? Porque ele já treinou, ele já passou, o seu corpo já passou por aquela experiência de ter uma resistência, né? Então ele está preparado para aquilo. São as agruras, né, da vida aí que nós passamos, né, os nossos probleminhas diários, que nós vamos, enfim, resolvendo, né? A vida é um resolver problemas, mas tudo isso tem um fim, né? Nós nos libertarmos, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, de nós adquirirmos essa capacidade de amar. Então nós estamos aqui numa escola. Essa escola, por vezes, ela se torna um hospital, por vezes se torna uma prisão, vai depender sempre do nosso livre-arbítrio, das escolhas que fizermos. Bom, se existem espíritos, né, tem que haver um mundo onde esses espíritos habitam, né? Nós podemos chamar de mundo dos espíritos. E em João 14, ensina-nos Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também, e para onde vou, conheceis o caminho. Então, a casa do Pai é um universo, né? As diferentes moradas que Jesus falava são os mundos que circulam, né, no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, né, que é aquele período entre uma encarnação e outra, né? O espírito pode estar numa colônia, ele pode estar no umbral, enfim, ele vai aguardar ali até uma oportunidade surgir para ele encarnar.
Né? Conforme esse espírito se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, vão variar aí ao infinito o meio, né, que ele se encontra, o local onde ele vai estar, né, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que esse espírito possa ter. Isso vai sempre depender do quê? Da bagagem, né, que ele tenha. Né? Se o espírito fez boas escolhas, é evidente que ele vai estar num local bom, né, com outros espíritos que estejam numa faixa vibratória condizente com aquele. Né? Se ele fez escolhas ruins, ele vai estar com iguais a ele. Né? Se é um espírito extremamente egoísta, ele vai estar com os egoístas ou com os orgulhosos. Se ele foi corrupto, ele vai estar no meio dos corruptos. E por aí vai. Né? A gente vai angariar, né, sempre aquilo que merecemos. Vão ser as nossas escolhas. Nós vamos sempre colher o que plantamos. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, né, do nosso planeta, né, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, né, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo. Em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Esse texto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2. Então vai sempre depender, né, das nossas escolhas, das escolhas que fazemos. Nós temos sempre que pensar nisso. Se nós amamos muito, não é, as pessoas do nosso círculo familiar, se nós temos aí os nossos amores e queremos fazer por eles todo o bem que pudermos, que possamos fazer esse bem dentro das leis divinas. Né? Não adianta eu gosto muito do meu filho, eu vou roubar, eu vou ser corrupto, porque eu estou pensando em dar um futuro garantido para o meu filho. O que vai acontecer? Primeiro que eu não vou ter garantia nenhuma, né, de que meu filho vá fazer aquela faculdade, vá seguir os planos que eu tracei para ele. Né? E quando eu desencarno, o que acontece? Né? Eu não vou ter ali aquela companhia das pessoas que eu amei. Né? Eu vou ter ali as companhias daqueles que erraram. Esses vão ser as minhas companhias. Então, eu fiz por aqueles que eu amava, fiz muito, mas eu fiz errado. Né? Então, tem que fazer boas escolhas. Né? Deus irá sempre nos ajudar, dependendo das escolhas que nós fizermos. A situação está difícil, está complicado, mas com fé, não é? com honestidade, com bondade, com caridade, nós vamos acabar atraindo, não é? Boas energias, bons pensamentos, boas ideias, né? Para que possamos tomar aí as decisões necessárias, né? Para garantir o futuro, o conforto, a saúde daqueles a quem amamos. Bom, nós temos no prefácio de Obreiros da Vida Eterna, né, o livro psicografado pelo Chico, através do Espírito André Luiz, então Emmanuel botou esse prefácio, e nós pensamos aí um pequeno trecho do prefácio. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural no caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo.
as dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Então, o Consolador Prometido, ele traz essa verdade: a vida não acaba, né? Ela continua. E tira aquelas ideias, não é, atávicas daquele céu egoísta, onde eu ia gozar das delícias se eu seguisse ali aquela cartilha, seguisse aqueles dogmazinhos, né? Se eu obedecesse à vontade divina, eu ia fruir das delícias daquele céu ali sem fazer nada, né? Na ociosidade, simplesmente ali, né? Nas nuvens. Então, o Consolador Prometido, o Espiritismo nos mostra que o trabalho continua, a vida continua. Não é? Nós precisamos nos aprimorar cada vez mais. A gente não pode passar uma vida aqui achando que depois eu vou ficar lá no céu, tranquilo, né? Vou fazer aqui, vou cumprir aqui as regrinhas básicas que eu tenho que cumprir, cuidar do externo como a gente está habituado a cuidar, né? E no meu interior eu sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa orgulhosa, sou tão egoísta, sou tão orgulhoso que eu acredito, né? Eu passo a acreditar num Deus que eu criei, um Deus que me ama, que perdoa tudo que eu faço. Não perdoa o do meu vizinho, do meu próximo, mas os meus erros sim, Ele perdoa, porque Ele me ama, né? Ele ama a todos, né? Se Ele ama a todos, igualmente Ele há de ser justo, né? E a justiça para todos. Então nós vamos para locais que fizermos jus, né? E não vamos ficar ali parados, né? Se eu fiz coisa errada, eu vou ficar ali remoendo, né? Se eu fui um suicida, eu vou para o Vale dos Suicidas. Se eu fui um corrupto, eu vou estar lá com aquelas criaturas, né? Sofrendo, né? Os remorsos, né? Vendo as besteiras que eu fiz, né? Os problemas que eu causei e carregando nos meus ombros o peso, né? Dessa responsabilidade, porque eu vou ter que pagar de alguma maneira, né? Isso aí. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 234, né, ela nos mostra o seguinte: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E eles respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, né, de acampamento, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Bom, nós temos aí a literatura de André Luiz, né, uma literatura farta de informes sobre as colônias espirituais, né, esses mundos intermédios, esses campos de repouso, né, ou pode ser de repouso ou não, né, vai depender, né, como já vimos. Mas enfim, o espírito fica ali, ele não fica ao léu, ele fica ali justamente se preparando. São os informes que nos dá André Luiz, né? Nas colônias espirituais ele fica aprendendo, fica rememorando, fica com as suas, revivendo as suas experiências e aprendendo com elas, onde ele errou, onde é que acertou, e trabalhando, né? Trabalhando, aprimorando, continuando o seu aprimoramento, né? Então ele vai se preparar, é como se fosse um pré-vestibular, né? A erraticidade. Existem aqueles que aproveitam e os que não aproveitam. Tem espíritos que têm ajuda, têm um socorro, mas se compromete, mas enfim, chega na hora que acaba vivenciando, não é, aqueles mesmos problemas e os vícios que carrega, que traz e que ele não consertou, vão acabar aí tirando esse irmão
do planejado. Então a gente tem que ter essa consciência, né, que nós encarnamos com um planejamento. Nós não ficamos lá na erraticidade sem fazer nada, né? Existe um trabalho, né? A espiritualidade age para nos ajudar, né? Nós nos comprometemos, nos preparamos, né? Então a gente tem que ter ideia de que se nós estamos aqui encarnados passando é porque houve um planejamento, né? Esse planejamento ele está sim, né? Ele foi feito de acordo com as nossas possibilidades, né? Aquela frase de que Deus não coloca sobre os nossos ombros uma cruz maior do que podemos carregar, né? Então, olha a verdade que existe por trás dessa frase e que tem esse planejamento. Então, os bons espíritos, eles mesmos, mesmo que a gente queira fazer uma coisa que está acima das nossas possibilidades, eles nos aconselham a não fazer. Mas se eles veem a possibilidade de acertarmos, nós temos 50% de chance de errar ou de acertar. Então nós podemos. Então tudo que a gente está passando, a gente tem que ter isso em mente. Não adianta eu esbravejar, não adianta eu olhar para o lado, né, e achar que a vida, né, do meu irmão é uma vida mais tranquila. A gente não sabe o que a pessoa passa no seu interior, né, principalmente no mundo que nós vivemos, né, das aparências, enfim, que tudo é glamour, né, que tudo é ostentação. Nós podemos achar que essas pessoas que sorriem facilmente, elas são felizes, né? Nós sabemos que não são, né? Por que nós podemos falar isso com toda certeza? Porque a verdadeira felicidade, né, a felicidade verdadeira, ela só existe para nós quando nós estamos fazendo a coisa certa. Ostentar, ter posses, enfim, isso não vai nos trazer felicidade. E milhares de exemplos aí que nós temos aí nessas figuras, né, públicas que nós invejamos, né, que tem vidas que gostaríamos de ter, que tem o dinheiro que gostaríamos de possuir, mas não é isso que vai nos fazer felizes, né? Casos e casos de pessoas que se suicidam, né, desses artistas, desses famosos aí. Por quê? Porque eles experimentaram de tudo, né? É a nossa eterna busca, a busca do ser humano pela felicidade. Só que nós buscamos essa felicidade num lugar que nós julgamos ser o correto, mas os nossos olhos, a nossa visão ainda é muito material, né? Nós achamos que vamos ser felizes com posses, com coisas, e não vamos, é aqui dentro. Então é isso que a gente está lutando, né, para se desvencilhar. Não é fácil, é difícil, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio, né, de saber o que é necessário e o que não é, né? Como dizia Paulo, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos cada vez mais, não é se contentar com pouco, mas vivermos com aquilo que realmente seja necessário. Não é? Será que nós precisamos disso tudo? Será que eu estou dando uma importância desmedida na obtenção dessas coisas que eu acho que vai me fazer feliz? Então eu estou descuidando de outras. Então é foco, a gente tem que ter foco. Eu estou aqui para quê? Né? Para angariar, para juntar, para deixar? Eu vou deixar, não vou levar nada, e nada me garante que o que eu amontoei, o que eu deixei, as pessoas que eu procurei beneficiar realmente vão se beneficiar daquilo. Eu não tenho poder sobre isso, né? Cada um tem o seu planejamento. É claro que eu vou pensar sim no futuro, né? Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou deixar aí alguma coisa, vou dar educação, isso aí a gente pode deixar, né? É claro, construímos alguma coisa, temos um determinado patrimônio, e aqueles que vierem após mim, né? E pela lei vão poder usufruir disso aí, ok, se puder ajudá-los, mas eu não preciso fazer coisas erradas para isso.
Eu não preciso passar a minha vida, não é, preocupado simplesmente em deixar alguma coisa para alguém. O maior legado que nós podemos deixar não é para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para os nossos amigos, familiares, são os exemplos, né, educação, né, para os nossos filhos, educar nossos filhos, né, para serem não só bons cidadãos, né, porque a pessoa pode ser um bom cidadão, né, andar dentro da lei ali, ser um egoísta, um orgulhoso, né, educar o nosso filho não é simplesmente para esse mundo, é para o universo, né? Meu filho eu tenho que trabalhar, que colaborar com meu filho para que ele, né, ele possa aí se desvencilhar dos erros, dos vícios que ele também traz. Então essa é a nossa função, né? Essa é a nossa preocupação, né? Nos melhorarmos, melhorando, não é, o ambiente. Não adianta eu ficar colocando nos outros uma responsabilidade que é minha. Um político, eu votei naquele cara. Isso começa por nós, por cada um de nós. Se nós mudarmos o nosso comportamento, se a gente conseguir passar isso para os nossos filhos, nós vamos modificar a sociedade. Essa é a verdadeira revolução que nós precisamos, a revolução moral e ética, seguindo, não é, os preceitos, seguindo as leis universais que nos regem, seguindo Jesus, né, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa para todos nós. Bom, então o que nós verificamos, né, no nosso estudo? Que os espíritos, eles constituem um mundo à parte, né, que é o mundo dos espíritos, né, ou das inteligências incorpóreas, ou seja, a essência espiritual, a inteligência, né, a essência, que ela está sem corpo. Nós utilizamos provisoriamente um corpo, por quê? Porque é o nosso uniforme que nós usamos aqui nessa escola, para podermos nos movimentar, né? Para podermos interagir com a matéria, nós temos que estar na matéria, né? Mas eu não sou matéria, né? Nenhum de nós é. Nós nos utilizamos da matéria para evoluirmos. Temos então que o mundo, dois mundos, um mundo espírita e esse mundo corpóreo, que é a escolinha. E qual é o principal, né, na ordem das coisas? É claro, é o espírita, né? É aquele que já existia, que ele preexiste, né? Ele existia antes do mundo material existir e ele vai continuar existindo, né? Os mundos, vai chegar um momento que eles vão deixar de existir, né? A ciência hoje nos mostra isso, né? Que tem um tempo, né? Aquele planeta ele aparece e vai tendo ali, né? Ele vai se exaurindo aos poucos e tem um determinado tempo que ele vai se apagar. Por quê? Porque a nossa estrela que nos dá vida, o Sol, ele tem um tempo de vida também, vai demorar muito ainda, mas ele tem uma finitude, né? Mas o espírito não, né? O espírito é imortal, ele continua, o mundo espírita também. O mundo corporal ele poderia deixar de existir, né? Ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, pois são independentes, né? Um independe do outro, né? Embora, né, um sobre o outro incessantemente reajam, né? O que eu faço aqui reflete lá, e o que eu faço lá também vai refletir aqui, né? Se eu faço coisas erradas aqui, quando eu voltar lá para o plano espiritual, eu estou em maus lençóis, né? O que eu aprendi lá, com quem eu andei, né, as companhias que eu procurei, né, quando eu reencarnar aqui, eu vou trazer essa bagagem comigo, né? Então existe, né, essa troca, essa ajuda. Os espíritos, eles não estão restritos a uma região determinada no espaço. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, né? O espírito, ele dependendo do grau evolutivo dele, ele vai aonde ele quiser,
né? Ele não fica restrito só ao nosso planeta, ele pode fazer visitas, né? Nós temos aí o exemplo do André Luiz, que ele, estando lá na colônia espiritual Nosso Lar, que é próxima aqui do nosso planeta, né, ele foi visitar, desdobrado, através do sono, né, a sua mãe, né, que estava numa esfera mais adiantada que a dele. A mãe dele poderia visitá-lo quando ela quisesse, né? O André Luiz, a mãe teve que pedir permissão para que ele pudesse visitá-la lá, né? Então ele foi lá como visitante, né? Abriram uma exceção, mas ele já tinha possibilidade, né, de fazer essa visita em espíritos que ficam circunscritos ali ao umbral, dali não podem sair, né? É umbral e terra, né? No caso dos suicidas, eles ficam restritos ali àquela faixa vibratória porque eles estão muito desequilibrados. Então eles ficam realmente como se fosse numa prisão, porque eles poderiam, com seus pensamentos deletérios, prejudicar, não é, em muito os nossos irmãozinhos encarnados. Então eles ficam restritos a uma área específica justamente para não ter a possibilidade de prejudicar, né, outras pessoas. Aí olha o que eles falam: tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando sem o perceberes. Então eles estão aqui à nossa volta. Tem uma questão, né, do Livro dos Espíritos, que é perguntado, né, se eles influem. Aí eles respondem: eles influem, e até certo ponto que eles até os governam, né? Então os espíritos estão aqui à nossa volta, né? Eles interferem, eles nos inspiram, né? Dependendo do que eu faça, do que eu alimente o meu pensamento, eu vou ter boas companhias. Não adianta a gente fazer coisa errada, né? O dia inteiro, chegar de noite, está na hora de rezar. E ver, meu Deus, meu Jesus. Não existe mágica, né? São as nossas construções, né? Eu posso chegar de noite e fazer uma reflexão, né, dos atos que eu fiz, né? Porque essa repetição, eu vou me acostumar a fazer isso. Eu não posso passar na vida fazendo as coisas assim sem refletir, sem pensar, que eu vou acabar fazendo besteira, principalmente nos dias atuais, não é? Nós estamos vivendo aí um mundo conturbado, então a gente tem que fazer essa reflexão, né? Temos que, enfim, fazer que nem aquele velocista, né? Treinar, treinar e treinar, né? Chegar de noite, fazer as nossas reflexões, pensar, falar: não, o dia de amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje, e continuar aí tentando, com muita esperança, com muita fé, não é? E pedindo sempre a ajuda. Se a coisa está ruim, gente, vamos pedir ajuda. A gente pede ajuda para quem está ali do nosso lado, a gente pede ajuda aos nossos amigos espirituais, não é? Nós vivemos aqui, né, nesse mundo para trocarmos experiência. Assim que nós evoluímos. Ninguém evolui sozinho, né? Então é isso, meus irmãos, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Jesus.